E aí galera, beleza? Estamos aí em 2020 voltando com o nosso canal e esse ano a gente vai estar, além de filosofia e sociologia, gravando bastante vídeos de história também. E hoje a gente vai começar sem demora aí com uma primeira videoaula de história, falando um pouquinho sobre a disciplina, sobre como funciona essa disciplina, né? Tão importante para nós, para o entendimento do que é o ser humano, do que é, de como a cultura se estabelece. Então vamos falar um pouquinho sobre a história. A história, ela, antes de tudo, é uma ciência, e sendo uma ciência, ela tem um objeto de estudo. E o objeto de estudo da história são as ações do ser humano ao longo do tempo. Então, a gente começa aqui a falar que a história é uma ciência que estuda os feitos do ser humano ao longo do tempo. E ela se preocupa com duas coisas básicas, né? Que é o quando, a categoria tempo, e o onde, o lugar, o espaço. É claro que a geografia vai se preocupar um pouco mais com o espaço, mas para estudar a história a gente tem que definir a temporalidade e a localidade para a gente saber que lugar que a gente vai estudar. Por exemplo, na escola a gente estuda muito sobre a história da Europa, do Brasil, então a categoria espaço também é importante. A história, como que ela chega em informações sobre o passado, né? Os historiadores, então, eles são pessoas que lidam com fontes históricas. Fontes históricas são registros deixados pelo ser humano que traz para nós alguma informação sobre o passado. E o papel do historiador é interpretar essas fontes históricas e assim construir o conhecimento de forma que fique claro para nós. Então a gente tem alguns tipos de fontes históricas. Temos fontes escritas, né, que são documentos escritos, documentos oficiais, uma carta, qualquer coisa que se utilize da escrita. Temos também fontes visuais, que pode ser uma fotografia, um desenho, um filme, né, tratando da história mais recente. No caso, por exemplo, da pré-história, a gente já tinha lá as pinturas rupestres, que são uma fonte visual muito importante. Temos as fontes materiais, na qual se encaixa qualquer tipo de artefato, um fóssil, ou até mesmo um artefato produzido por alguma civilização antiga. E temos fontes orais, aí no caso as narrativas orais, que são passadas de geração por geração, que também são utilizadas atualmente pelos historiadores. Importante lembrar que no passado, lá no século XIX principalmente, a história ela meio que rejeitava outros tipos de fonte, a não ser fontes escritas e documentos oficiais. Hoje em dia já é aceitável que qualquer outra fonte ela é importante também na construção do conhecimento histórico. Também vamos falar um pouquinho sobre cronologia, né? Para a história é importante a cronologia, que é o estudo do tempo. A palavra cronologia, né? Cronos, do grego tempo, e logia, estudo. Então, outras coisas importantes para a gente começar a estudar a história é saber um pouquinho sobre os calendários. A gente, no Ocidente, é predominante o uso do calendário cristão, mas ele não é o único calendário que existe no mundo, né? Existe o calendário do judaico, o calendário muçulmano, chinês, existem vários calendários aí. E no calendário cristão, que é o majoritariamente utilizado na nossa região, no Ocidente, a contagem do tempo ela tem uma periodização dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, tendo aí o nascimento de Jesus Cristo como um acontecimento central na história, ocorrendo aí no ano 1. Então é bom lembrar, né, que quando a gente fala de antes de Cristo, a gente usa o AC e os anos são decrescentes. Então, por exemplo, o Império Romano ele está antes de Cristo, ele começa antes de Cristo, né? O Egito Antigo, e aí os anos vão decrescendo, e depois de Cristo sempre crescente. Depois de Cristo a gente vai ter aí alguns outros acontecimentos, como a Idade Média, moderna, contemporânea, até chegar nos dias atuais. Então é isso, essa aula é mais para a gente bater um papo sobre como que a história trabalha, e futuramente a gente vai estar entrando em outros assuntos mais específicos. Um abraço para todos e até o próximo vídeo.